Aí olha esse caso, o espírito da Páscoa, aqui pelo menos está no ar antes do feriado. Isso é muito bom, viu? Vou falar agora de uma coisa muito boa e que eu adoro falar, de amor e vida. A história que eu vou contar é admirável. Seria uma história comum de inseminação artificial se não fosse pelos personagens. Ele, chamado Ítalo Albizati, empresário, 87 anos. Ela, Janete da Silva Pinheiro, psicóloga, 51 anos. Em outubro, agora, eles terão gêmeos. Seu Ítalo já é bisavô, não, mas a Janete é mamãe de primeira viagem. O Fabrício foi explicar melhor essa história pra gente curtir. Roda lá. Seu Ítalo não esconde a emoção. Ele, que já é pai, avô e bisavô, se prepara para viver novamente as surpresas e alegrias da paternidade aos 87 anos. Não é para estar feliz? Janete é mamãe de primeira viagem. O desejo de engravidar era antigo, mas os planos sempre eram adiados com a correria do dia a dia. Agora, aos 51 anos, curte a alegria da gravidez tardia. Realização, né, da maternidade, né? As mulheres já nascem com um estoque limitado de óvulos. Depois dos 35 anos, esses óvulos vão perdendo a qualidade e a dificuldade de engravidar é maior. Quando a mulher chega aos 40, a chance disso acontecer é de apenas 5%. Já o homem produz espermatozoides diariamente e pela vida inteira. No caso do seu Ítalo, os médicos fizeram um procedimento cirúrgico para a retirada desses espermatozoides que depois foram selecionados com a ajuda desse supermicroscópio, capaz de ampliar as imagens em até 20 mil vezes. Os melhores foram escolhidos e injetados nos óvulos. Só depois da fecundação feita em laboratório, os embriões foram transferidos para o útero da mãe. Depois de 23 anos juntos, Janete e seu Ítalo estão grávidos de gêmeos. História para contar para os filhos, isso não vai faltar. Tinha que ser um filho dele, do meu grande amor. Que aí eu vou contar a história para os meus filhos da nossa história de amor. E nós aqui desse lado pensamos, mas eu quero conhecer o seu Ítalo, quero conhecer a Janete, seu Ítalo, e pedir ajuda, né, de um geneticista, especialista em reprodução humana, para eu tentar explicar melhor como é que isso pode acontecer. João Ricardo Auler, e aqui está o nosso casal, futuros papais. Por favor, vamos entrar. Como vai, Janete? Bom dia, Ana Maria. Bom dia, bem-vinda. Quanto estamos? 3? 11 semanas. 11 semanas. Oi, seu Ítalo, como vai? Bem. Muito obrigado por ter vindo, viu? Por favor, vamos entrar. Vamos colocar o senhor. Como vai, doutor? Como vai? Bem-vindo, viu? Vamos entrar. Pois é, mas que história de vocês. Vocês estão juntos há 23 anos, é? 23 anos. Senta ali, ó, no macinho. Senta aqui, doutor, por favor. Senta aqui, encosta aqui. E aí, quando vocês se conheceram, vocês não tiveram vontade de fazer neném? Naquela época, o senhor Ítalo, 23 anos? Estava com 63 anos. Pois é, meu pai me teve com 62 anos. Olha. Então eu conheço bem a história de... Né, o papai, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, ele já tinha 72. Então, já era uma diferença. Então, eu conheço bem essa relação, né, de filho com pais mais velhos. E assim, eu conheci ele tinha 63 e eu 27. Mas a gente não pensava, a gente queria saber de sair, namorar, passear. Mas como é que foi esse amor, assim? Você aos 27 e ele já... Isso, eu me formei na Universidade de Gama Filho. Na época ele era diretor do departamento de psicologia de lá. Mas eu, sabe, que a aluna ficava nos pátios e o diretor lá em cima. Então, claro. Eu fui conhecer mesmo na empresa dele, que eu me formei e eu fui trabalhar na empresa dele. Aí eu acho que 3 meses depois a gente já estava namorando. Bom, isso segredo. Aí a gente ficou, foi assim, amor à primeira vista. Não tinha como não ter esse relacionamento, não tinha. E vocês vêm de uma cidade relativamente pequena, comparado com São Paulo, assim, né? A cidade? Que cidade é que vocês moram? Nós somos do Rio. Vocês são aqui do Rio? Eu achei que vocês fossem do Rio Grande do Sul. Não sei de onde veio essa ideia. Ele que é gaúcho, mas ficou lá só 2 anos. Né? Foi isso, a história do gaúcho. Eu hoje vim de Belo Horizonte porque eu tô na casa do meu irmão, né? Tava lá desde a semana passada. Entendi. Mas nós e a moramos família, em Botafogo. e os filhos do seu Ítalo na época não reclamaram assim? Como? É sempre uma barreira, né? É sempre uma barreira. Foi muita barreira, mas... Foi difícil pro senhor na época?
Não? É sempre uma barreira, Nada pesado. Nada pesado. Mas o nosso amor foi tão grande que nós superamos, nós vencemos tudo e todos. Já são 23 anos Isso, juntos, então. isso prova mais que tudo, né? Isso, é. E aí agora... Aí... Vocês tentaram antes? Como é que Então, o tempo passou, eu vi, gente, Passou o tempo, aí eu tinha um mioma, e esse mioma foi crescendo, então o médico dizia, olha, tá tão grande que se eu operar, posso ter que tirar o útero, porque estava muito grande, né? Porque não pode mexer no útero, né? Que sangra muito, né? Então eu fui retardando, não quero tirar o útero. Aí, em 2002, eu tive que tirar porque já estava incomodando, aí conseguiu preservar. Mas manteve o ovário. Isso. O útero e os ovários, manteve o útero e os ovários. Tudo. O mioma estava solto. Tá. Aí então depois aconteceu problemas. Não, agora chega, problema tem em toda ocasião, toda Mas época. E agora? Como é que você chegou nesse momento? Isso, então, né? eu decidi, não, tem que ser agora ou nunca, porque minha idade já está até passando. Procurei a clínica do Dr. João, né, e comecei o tratamento há 1 ano e meio, 2. E... O que é 62? Um ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos eu procurei a clínica e comecei o tratamento. A fazer o tratamento. Perdi a primeira vez, eu consegui engravidar, mas eu perdi com 2 meses. Sei. Né, foi bem no iniciozinho, quase, né? Aí, não, vou tentar de novo, porque eu quero ter um filho do meu grande amor. E o que o senhor acha? O senhor é grande, hein, seu 1,90 Aí, então, E o procuramos que o marido achou disso? O que o senhor achou quando... Em ser pai agora? Como? O que você está achando de ser pai agora? Muito bom, né? Quer dizer, ele topou na hora. Ele topou, porque é só mesmo na clínica. Então, Janete, se é para fazer você feliz, vamos lá. E doutor, como é que, doutor João Ricardo Auler, como é que o senhor, porque eu sei que na sua clínica, inclusive, tem um incentivo, tem um programa que ajuda casais, porque 20% dos casais, me parecem brasileiros, casados, têm problemas de ter o filho sem uma inseminação e tal. E eu sei que o senhor tem um projeto na sua clínica que ajuda financeiramente, porque é caro, né, a gente conseguir fazer todo, porque às vezes na primeira vez não dá, depois tem a segunda, enfim. E os remédios, eu soube hoje que uma das injeções que o homem tem que tomar para melhorar os espermatozoides, para ter mais espermatozoides, custa R$ 1.200 nas farmácias, né? E o senhor teve que tomar? Não, na verdade, Ana Maria, cada caso é um universo diferente, tá? Então, em relação a esse programa social, o primeiro passo é o casal comparecer na primeira consulta para avaliarmos o caso clínico. Eles querem ter o bebê, então vamos ver o que está acontecendo para que essa dificuldade aconteça. Então, alguns exames são solicitados e aí sim começa o tratamento, a indicação terapêutica e o tratamento. No caso do... O senhor se entusiasmou com o seu Ítalo e a Janete, por quê? Olha, Ana Maria, a minha vida, a minha paixão na vida, a minha missão dessa vida foi fazer o que eu faço. Eu tenho o privilégio de adorar o que eu faço profissionalmente. E não está escrito em local nenhum, em nenhuma literatura, nenhuma lei, que existe um limite reprodutivo. Pelo contrário, a mulher, né, o casal... É um limite natural, né, doutor? A mulher tem, vamos dizer, um instinto de procriação, principalmente a mulher, o casal, logicamente, mas principalmente a mulher que carrega o bebê. Então não existe hoje, com a tecnologia reprodutiva, Ana Maria, nós temos, cada caso é um caso, cada caso é tratado de uma forma, de acordo com, vamos dizer, o quadro clínico daquele casal, e a gente se adequa àquele quadro clínico. Então, hoje em dia, é muito, muito mais fácil você engravidar do que há 30 anos atrás, quando começou a fertilização in vitro, né? Então, respondendo a sua pergunta, Ana, me enche de orgulho saber que eu fiz mais um casal feliz com essa idade, que é uma coisa maravilhosa. A Janete tinha os óvulos. Como é que foi feito no caso deles, na inseminação? Como eu falei, Ana Maria... Para eu entender melhor. Como eu falei, cada caso é um universo diferente. Isso, mas no caso deles, doutor? Então, no caso deles, os ovários são estimulados, então, são passados por uma avaliação ultrassonográfica para ver o momento certo de aspiração desses óvulos.
E no caso do Ítalo, existia um caminho errado do sêmen, que ele não ia para o exterior, ia para a bexiga. Então, no caso do Ítalo, não é pela idade dele, ele já tinha esse problema antes? Já tinha um problema já prévio do mas sêmen ele teve caminhando. filhos normalmente? Sim, mas ele depois casamento. que operou a próstata, após a gravidez natural, né, houve uma fístula, que a gente fala, uma fístula e um caminho diferente onde o sêmen teria que passar, que foi para a bexiga. Existem muitos casos de homens que relativamente comum. É comum? É muito comum. O mais comum na reprodução assistida é a coleta do sêmen por masturbação. Mas alguns casos, como principalmente os casos de vasectomia, Ana, ou o caso dele, os espermatozoides são retirados da onde eles são produzidos, que são do testículo. Então para os homens que estão nos assistindo, que já fizeram vasectomia e que queiram ter o filho, em vez de fazer uma operação que reverta a vasectomia, que nem sempre dá certo, pode tirar os espermatozoides direto da fábrica do espermatozoide. Nós fizemos, é uma cirurgia? O que é, uma cirurgia, Ana. Nós fizemos um trabalho agora para a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que nós comprovamos que o tempo de vasectomia, bom para que os vasectomizados, 10, 20, 30 anos, não interfere no sucesso da reprodução assistida, no sucesso da gravidez. Porque ele continua produzindo espermatozoide o resto da vida. Exatamente. Independente do espermatozoide não se misturar, não sair mais durante a relação, ele continua produzindo. E vai para onde esse espermatozoide? Não, eles são absorvidos. Eles são produzidos e absorvidos dia a dia, tá? Eles não são eliminados, então são absorvidos. Então o tempo de vasectomia não interfere no sucesso Isso é uma boa notícia para quem está querendo fazer neném. Agora, a Janete, o senhor também teve que estimular a produção de óvulo, como foi? Cada caso é um caso, como eu falei. Então, os ovários da paciente são estimulados, tá? E esses ovários são funcionados por via ultrassonográfica transvaginal no momento que a ultrassonografia nos diz. Esse óvulo é inseminado com espermatozoide, formado o embrião e transferido para a famosa primeira inseminação in vitro. Que foi adaptada ao longo desses 30 anos e hoje a gente adota de rotina na nossa clínica a Superix, onde o espermatozoide, uma vez retirado por masturbação ou por via cirúrgica, Ana, é avaliado num aumento de até 20 mil vezes para ser hiperselecionado o melhor espermatozoide morfologicamente. Mais esperto. Como é que o senhor sabe qual é o melhor espermatozoide? Porque ele é mais esperto, ele é mais gordinho? Não. Ele é maior? Não. O que é um super espermatozoide? É uma pergunta muito frequente do casal. Corre mais? Como eu sei que meus óvulos são qualitativos? Os óvulos, a analogia entre qualidade ovular se faz com a idade feminina. E o espermatozoide, pelo contrário. Você avalia no espermograma pela quantidade, motilidade, velocidade, forma, cauda, cabeça, enfim. Então, até então, os espermatozoides, até 2, 3 anos atrás, eram avaliados em 400 vezes, onde você não conseguia ver defeitos, vamos dizer, mínimos do espermatozoide que nós vemos hoje com 20 mil vezes. Então, nós vemos uns vacúolos na cabeça dos espermatozoides que são deletérios ao processo de implantação embrionária. Então, esses espermatozoides com vacúolos, visto em 20 mil vezes, são eliminados a idade do homem não interfere na qualidade do espermatozoide? Teoricamente, da informação genética do DNA, quer dizer, não tem nenhuma... Existem alguns trabalhos atuais querendo provar isso, Ana, mas até então a gente tem que, vamos dizer, fazer o que a maior literatura possível nos oferece, que é, teoricamente, mantém-se a qualidade com o passar da idade. Agora, a Janete está com 51 anos, né? É uma gravidez de risco. Sim, claro. De toda forma, porque a partir dos 40 anos, mesmo com a escolha geneticamente correta, né, do melhor óvulo, do melhor espermatozoide, feita a inseminação, foi colocado, já sabemos que temos 2 nenéns a caminho aí. Dois coraçõezinhos batendo. Já batendo, quer dizer... Agora, esse acompanhamento é feito de que forma para que... Nossa, gêmeos ainda, seu Ítalo do céu! Corajoso! Gêmeos ainda. Ana Maria, eu falo sempre para o casal que comparece, a gente não ganhou nada ainda. O que importa para a gente é o bebê em casa. Então, ela já passou aquela fase crítica do primeiro trimestre, quer dizer, é a maior
período de abortamento espontâneo, ela já passou aquela fase crítica, já está no terceiro mês. Então, ela já está sendo acompanhada pelo obstetra dela, que logicamente encara esse tratamento como uma gestação de alto risco, como faz parte do rol das gravidezes de alto risco, como hipertensão, diabetes, gravidez acima dos 40, enfim, ela faz parte e o obstetra dela acompanha ela de acordo com o alto risco. Mas hoje em dia, assim como na reprodução assistida, na parte obstétrica nós temos um rol de exames que a gente prevê que a paciente vai ter pressão alta, enfim. A gente tem hoje um arsenal de exames que fazem com que a gente tenha uma segurança muito importante. Então vamos imaginar agora que os nenês nasceram, né? Daqui a, enfim, 6 meses, 5 meses, 6 meses. E aí? A pergunta é assim, vocês estão juntos há 23 anos, o Ítalo tem 87 anos, né? A gente sabe que o ser humano hoje, na média, né? E a gente acha uma pena isso, eu gostaria de viver 150, todos nós, quem não gostaria, né? Mas a vida tem um limite para essa nossa máquina, né? E a perspectiva do seu Ítalo, e ele sabe disso, né? Ver essas crianças crescerem, enfim, ter uma vida, e para você como mãe, né, você já sabe o que lhe espera, né? Pode acontecer até com qualquer casal. Isso, casa pode acontecer, e tem uma desgraça qualquer. Jovem casou e a mulher grávida mas você perdeu já o marido, entra, né? Mas você já entra já sabendo isso, que então, essa mas perspectiva é real. Meu desejo era tão grande que eu estou com 51, mas eu me sinto jovem. Hoje em dia as mulheres com 50, 60 não são como as mulheres de antigamente. Sem dúvida. Né? Eu vou fazer tudo por eles e deixa acontecendo. Não estou assim com medo do futuro. Eu estou feliz e deixa a vida me levar. E a sua família, como é que A minha vê essa família, decisão? assim, ficou um pouco preocupada, porque inclusive eu nem tinha falado nada com ninguém. E meu pai soube 10 minutos antes de passar no jornal hoje. Porque aí, Nossa, meu Deus, o papai já vai ver a entrevista, eu tenho que falar com ele. Eu chamei ele, meu pai, e falei, pai, eu fiz o tratamento, eu consegui. Aí ele logo começou o programa, aí ele até se emocionou um pouco, chorou, então já aceitou e... Seu pai que idade tem? Ele tem 78. 78 anos. Quer dizer, ele vai ser avô agora. Ele tem outras irmãs? Ele já é avô? Eu tenho 2 irmãos que ele tem 5 netos. Quer dizer, é o 6º e 7º neto agora. Isso. Já sabe se é homem, se é mulher? Não sabemos. Só daqui Com que idade dá para saber, doutor? Existem hoje exames de sangue que podem avaliar o sexo logo no começo, mas teoricamente pela ultrassonografia com 20 semanas, ela está com 11, daqui a 9 semanas mais ou menos, daqui a 2 meses mais ou menos, pela ultrassonografia nós sabemos com certeza o sexo dos bebês. Né? O senhor acha que a inseminação humana, com a evolução que tem corrido, né, ela não tem limites para o futuro? É isso que a gente está percebendo agora? Ana, eu digo para todos os casais, a gente tinha, quando começou a fertilização in vitro, 5% de eficácia. Hoje, dependendo da idade da paciente, a gente tem 50% a 60%. Acho que a gente nunca vai alcançar 100%, porque o domínio da vida, assim como da morte, eu acho que o ser humano não consegue, por mais que a ciência evolua. Então a gente não pode, eu costumo dizer, brincar de Deus. Eu tenho que provar, através da tecnologia, que os casais podem ser beneficiados com a tecnologia para ajudá-los, caso eles não consigam de forma natural. Agora, 100%, eu acho que a gente nunca vai ter. Tomara que a eficácia aumente mais um pouco, mas acho muito difícil a gente ter 100% de eficácia no tratamento da reprodução assistida. E não cabe ao médico dizer sim ou não na hora de um pedido de um paciente, é isso? Não, de maneira nenhuma. Cabe ao médico avaliar clinicamente esse paciente. Alguns, como eles, passam por uma avaliação psicológica, porque os pacientes da reprodução assistida, Ana, são muito ansiosos, tá? Muito ansiosos, principalmente quando a idade vai passando. Me chamou a atenção quando a senhora falou que seu pai foi pai aos 62 anos. Quer dizer, então a senhora falou... Naquela época não tinha inseminação artificial. Não, mas a senhora falou por conta da idade, que são as exceções. São difíceis. Eu estou tendo a liberdade de falar isso, porque quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 72. Sim. E eu sei, graças a Deus, ele viveu até os 97, mas com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então eu não tive a oportunidade de ter um pai que me acompanhe. Eu sou filha única.
Então eu não tive companheiros de brincadeira, você pelo menos vai ter gente. Eu sei mais ou menos o que representa ter um pai bem mais velho, né? E não é uma sensação boa para qualquer criança ir para o colégio, ou ir para o parquinho e não ter o pai que o acompanhe, né? Porque ele não tinha condições físicas, né? Mesmo para aquela época, e viveu até os 97. Então é uma perspectiva que seus filhos vão ter. Então quando eu soube ontem, eu me coloquei no lugar dos seus filhos que estão nascendo, né? Com uma idade ainda maior, quer dizer, a companhia, né? A coisa que eu acho que os filhos, eu gostaria muito de ter tido, né? A participação no meu crescimento, né? Na minha formação mesmo, né? Do meu pai, coisa que infelizmente não tive. Então eu me pergunto muito, né? A consciência que você tem com relação, por isso que eu fiz a pergunta, né? Ao crescimento dessas crianças que não terão pai junto, né? Ana, eu tenho família, tenho irmãos que estão já babando e vão sobrinhos, né? Meus sobrinhos que já estão já. É uma decisão corajosa. É uma decisão corajosa. Sua, corajosa. Não é? É uma determinação mesmo. E eu espero que você seja muito feliz, né? Muito obrigada. Que você consiga aí perpetuar, que eu acho que é isso que você espera, né? Perpetuar o amor que vocês já tiveram durante esses 23 anos. Isso. Tá? E boa sorte para você. Muito obrigada. Boa sorte, viu, seu Ítalo? Muito obrigada. Muito legal. Doutor. Muito obrigado, Obrigado senhora, por pela ter vindo. oportunidade.